Uma boa noite a todos. Estamos reunidos, então, em mais um encontro. Hoje vamos estudar o item 27, fobias, em especial dois textos de Joana, né? Um que está no Conflitos Existenciais, no capítulo 17, e outro no Triunfo Pessoal, capítulo 8, e os dois tratando, então, desse tema que é a fobia. Bem, então, de uma maneira geral, a gente vai referir, né, a fobia a esse processo todo que envolve essa ansiedade, né, o medo, o receio por algo geralmente específico, né, que é tão forte a ponto de gerar um desconforto muito grande, muitas vezes paralisando a pessoa ou gerando mais crises de ansiedade ainda, né? Porque a pessoa realmente não tem muitas condições de lidar com aquele enfrentamento, né? Então, de certa maneira, a fobia acaba limitando, né? Por ser um medo exagerado frente a alguma situação, ele limita muito o indivíduo, gerando essa sensação de terror, de ansiedade, de perturbação, que faz com que a pessoa, então, se veja, muitas vezes, impedida do enfrentamento para lidar com aquela realidade, né? E aí a gente tem, assim, milhões de fobias, né? Tudo pode se tornar algo que possa gerar fobia. Claro que tem as mais comuns, que são as mais conhecidas, né? As fobias mais conhecidas, mas tem umas que são mais comuns, né? Na vida das pessoas como um todo, né? A Joana cita algumas, né? Desde as fobias mais comum, a agrofobia, claustrofobia, que ou de ambiente aberto ou ambiente fechado, né? As fobias por insetos, aracnofobia, que é de aranha, entre outras, né? Então, tem vários tipos de fobias, né? Que, de uma certa maneira, é presente. E o que a benfeitora vai nos trazer em relação a esse assunto? Porque vamos pensar assim, né, gente? O que faz com que, mesmo a gente tendo uma certa consciência, né, de aquilo não tem sentido em nossa vida, puxa, o que faz eu ter medo de uma barata a ponto de eu ter crises, né? Ter total pavor, ou nojo, ou asco, a ponto de não lidar com aquela situação, né? O que acontece desse medo ser tão grande, muitas vezes irracional na vida da gente, que a gente diga assim, puxa, mas eu sou muito maior do que aquele bichinho, ele não vai fazer nenhum mal para mim, mas mesmo assim, né? Não adianta a racionalidade na hora trazer isso à tona, porque do ponto de vista emocional aquilo é maior do que eu, né? Aquilo acaba tendo uma dimensão realmente exagerada que acaba provocando, então, esse medo excessivo e impedindo eu de poder, de uma maneira, de me movimentar. Então, a fobia ele está dentro desse aspecto que é a ansiedade, né? Porque a ansiedade é um tipo de medo, a ansiedade é medo, né? Como eu já falei para vocês, a ansiedade é um outro nome para medo, né? Então, de uma certa maneira, a fobia está ligada então, a esse medo, a aversão persistente, então, a um objeto, uma situação, né? E geralmente, quando esse elemento não está presente em nossa vida, a gente consegue conviver bem, né? Puxa, então, se eu tenho uma fobia por andar de elevador, por exemplo, né? Enquanto eu não tiver que enfrentar
essa situação, aquilo não está ativado em mim, né? Tô numa boa, tô numa situação tranquila, mas se eu tiver que entrar num prédio de muitos andares e alguém me convidar para subir de elevador, já bate o pânico, já bate o medo, já bate a ansiedade, né? E aí, de uma maneira, todo aquele estado emocional que até ali então não estava presente, ele acaba aparecendo. E para ser caracterizado por fobia, esse medo, né, que vem de maneira súbita, tem que estar presente por mais de 6 meses, né? E, então, para poder ser realmente diagnosticado como uma fobia, porque a gente pode ter algum medo transitório, né? Até por uma situação de um trauma ali pequeno, de uma situação aguda, né? Que tu pode ficar com medo por uma época e depois aquilo desaparece. E a fobia é uma coisa persistente. Sandra, tu quer colocar alguma coisa? Doutor Gelson, talvez o senhor ainda vá falar, mas como que se dá a autofobia? Porque são em 6, a si mesmo, 6 meses, meio ano eu fico com medo de mim mesma e depois isso passa? Como é que funciona isso? Está na página 192. Ela diz fotofobia à luz solar e depois autofobia a si mesmo. Na verdade, assim, é um termo que ela tá usando aqui, né? De pessoas que, de uma certa maneira, estão ligados a um certo processo obsessivo, entende? Né? E aí, não sei se no meu livro é igual ao teu, né? É o Conflitos Existenciais, na página 192, no primeiro parágrafo. A minha paginação é diferente. Então tá, mas é onde ela cita os diversos tipos, a lurofobia, etc. e tal, e o último é a autofobia a si mesma. Então, assim, né, o que acontece muitas vezes é que, junto com a fobia, né, a pessoa experimenta algum tipo de fantasia obsessiva que faz com que a pessoa tenha medo de si mesma, né? Então, geralmente, esse medo de si mesmo tá ligado a um tipo de pensamento insistente também, que é muito obsessivo. Tá? Como assim, eu tenho medo, eu tenho uma pessoa, uma paciente, que ela tem medo dela mesma de se atirar pela janela. Então, quando ela está perto de uma janela, dá vontade de ela se atirar na janela. Então, ela acorda assim, vê a janela e vê aquele pensamento dela, fica com medo dela mesma. Tá, entendi, obrigada. E tem que lidar com aquele medo dela mesma, né, Sandra? Então, tu vê que está junto um pensamento obsessivo ali, né? Tá, obrigada. Bem, então, assim, né, a gente tem toda essa questão dessa fobia. E, claro, algumas situações, né, porque a pessoa afetada deve fazer um grande esforço para evitar a situação ou objeto, né? Porque muitas vezes, como eu falei para você, esse medo não é real, né? O objeto não oferece aquele perigo, aquela ameaça, né? Então, qual é a tendência das pessoas? É evitar o objeto, ou evitar a situação, né? Mas quando a pessoa não tem como evitar, por exemplo, eu posso conviver muito bem se eu tiver medo de elevador, né? Então, mas a não ser que eu tenha que um prédio de mais de 20 andares, daí começa a complicar a vida da gente, né? Eu não tem como frequentar aquele lugar, né? Mas, de uma certa maneira, aquilo que pode ser evitado ajuda muito, né? Mas às vezes a situação é pega de surpresa. Por exemplo, alguém que tem fobia a sangue, né? E de repente vem uma situação X que se apresenta e a pessoa não tem como evitar. Isso pode gerar, muitas vezes, até uma reação física, como no caso da fobia a sangue, a pessoa pode desmaiar, né? Ou a agrafobia, que é a fobia de lugares abertos, a pessoa pode ter uma síndrome de pânico, né? Então,
dependendo da situação, o que está envolvida, o processo de sofrimento é bem intenso, né? Entre as fobias, a gente tem fobias, são divididas em fobias específicas, fobias sociais e a agrofobia, né? Entre as fobias específicas mais comuns, a de animais, a de situações de ambiente natural, sangue, ferimentos, né? São as mais comuns. Dentro dos animais, né? E dentro das específicas, a mais comum é o medo de aranha, o medo de cobra e o medo de altura, né? Então, esses são os medos específicos mais comuns. Em alguns casos, né, a fobia, fobias sociais, está ligado a uma experiência negativa, né? Não só fobia social, fobia como um todo, né? A Joana vai colocar isso, né? Que as experiências na infância, sejam traumáticas, mesmo assim, os pais que criam uma imagem negativa, contando histórias negativas, ligado a imagens perigosas, ameaçadoras, e aquela mente infantil fica impregnada, né, de uma fantasia, e aquilo fica no inconsciente, gerando, né, mais tarde, então, a fobia. Então, isso é uma das explicações que a psicologia dá, da qual Joana cita. Não é a única fonte causadora da fobia, né? Mas, sim, experiências negativas do passado, frente a um objeto e situações com carga emocional muito grande, pode desencadear daí, então, mais tarde, uma fobia. No caso da fobia social, e a Joana coloca isso também muito bem, está por trás, muitas vezes, um receio de ser avaliado e ser julgado pelo outro, né? Então, as pessoas, né, tá muito ligado a isso, né? Eu não consigo conviver com o outro porque eu sinto que o olhar do outro está toda hora ali presente, como se, de uma certa maneira, eu tivesse sendo avaliado, sendo interpretado, né? Como se estivesse escondendo alguma coisa, ou por uma timidez também muito forte, um processo de autoestima muito baixo, né? E na agrofobia, a questão toda eu tenho uma situação que eu não vou ter onde eu correr, fugir, né? Porque eu me sinto expostos, né? E por isso, de uma certa maneira, a gente pode trabalhar muito a terapia das fobias específicas justamente com a questão da exposição, porque a exposição é uma forma de ajudar a fazer o enfrentamento devagarinho. Essa exposição pode ser primeiro mental, né, emocional. Eu tenho medo de aranha, então eu vou imaginar uma aranha, vou lidando com ela, me expondo, enfrentando. Depois eu olho uma imagem de aranha, eu vou no museu e tento me expor no ambiente de uma aranha já morta ali e me relacionar com ela. Então, eu vou criando condições, disposições àquela situação, aquele objeto, para dessensibilizar a carga emocional e, aos pouquinhos, então, ir criando uma capacidade de poder enfrentar aquele elemento que antes me gerava um pavor, né? Mariana, quer colocar alguma coisa? Só um comentário. Agora, com essa onda do corona, né? Muitas pessoas agora têm fobia de encontrar as pessoas, sei lá, medo, né? Com essa coisa do corona trouxe, eu acho que, né? Alguma coisa, né? Como ela fala, né? Tá ligado ao passado de alguma maneira, algo não resolvido, né? Que foi mal resolvido. Então, eu acho que é mais um fator aí essa questão social aí do corona, né? Sim, claro. E a gente está numa situação que junto com a pandemia, vem toda essa visão, essa perspectiva muito insegura. A gente vê pessoas desencarnando, né? Situações graves,
e é uma coisa que eu não tenho controle muito, né? Eu posso de uma certa maneira me cuidar, mas nada me garante que eu não possa pegar. Então tudo isso de uma certa maneira acaba colaborando, né? A gerar isso um receio. Só que no caso da pandemia, né, Mariana, é um medo real, né? É um medo real porque de uma certa maneira eu estou enfrentando uma situação de fato ameaçadora. E a fobia geralmente não é ameaçadora, não é tão ameaçadora. A carga emocional, a reação é exagerada, né? Uma coisa é ter medo de... Claro, você pode ter um medo exagerado ao coronavírus, né? Ao Covid, e isso se tornar uma coisa obsessiva. Mas ter receio e ter medo e ficar inseguro, isso é normal, né? Porque toda situação ameaçadora, da qual eu não me sinto com condições de lidar com aquela situação que me ameaça a minha integridade, seja física ou psicológica, é natural que eu possa sentir receios e medos, né? Rosilene? Oi, boa noite a todos. Eu queria dar um testemunho em primeira pessoa. Eu agora estou sabendo o que eu sinto, essa fobia de botar câmera, de falar com a imagem, que todos possam ver meu rosto. Eu sempre, durante muito tempo na juventude, eu pertencia a um grupo de dança de folclore brasileiro, que a gente ia para Canadá, Toronto, Quebec, e logo saía para toda parte do mundo. Então, eu fiquei exposta nesse trabalho muito tempo, e quando eu deixei esse trabalho de televisão, de publicidade, de dança, eu fiquei com fobia das pessoas me encontrarem. É porque eu estava exposta, era muita gente que buscava, realmente, infelizmente, que todas as pessoas associavam com prostituição a dança. Então, algumas vezes, em algum país, batiam na porta do meu quarto, eu chorava muito, porque eu falava, meu Deus, mas eu não sou prostituta, eu estou aqui representando o Brasil com uma dança, né? Com um grupo de dança, de folclore brasileiro, né? Uhum. Mas, infelizmente, a gente sabe que, né, julgando ninguém, que tinha muita prostituição, né? Tem muita prostituição, droga, álcool, né? Infelizmente, na noite, é um ambiente muito difícil, né? Mas aí eu estava ali como meio que... Então, quando eu saí da dança, quando eu renunciei a tudo isso, então entrou o pânico esse de não querer botar câmera, como se alguém fosse me encontrar, porque eu estava exposta, todo mundo me encontrava, todo mundo sabia o teatro onde eu dançava, quando eu gravava a televisão, sabia onde eu ia estar. Então, eu sempre falei, eu dou tudo para poder ter um trabalho fechado, onde ninguém me encontre, somente as pessoas que eu quero. Então, eu, pouco a pouco, estou tentando perder esse medo, essa fobia, né, com a câmera. Teve uma exposição que eu tive que fazer no meu centro espírita aqui em Madrid, Leon Denis, e convidaram o Dr. Sérgio Thyssen, brasileiro, para fazer uma palestra, e falaram, Rose, você vai entrevistar ele. Mas eu estava tranquila, porque eu pensava que eu não tinha que botar câmera, e a diretora do centro falou, sinto muito, você tem que botar câmera. Você vai entrevistar o Dr. Sérgio Thyssen e não vai botar câmera? Como é isso? Eu falei, mas vai sair nas redes sociais, eu não consigo, eu vou bloquear, eu não posso, eu tenho medo. Então, eu conversei comigo mesma e falei, até quando você vai ter esse medo? Você tem que avançar, você tem que progredir, né? Eu não sei se veio de vidas passadas ou o que aconteceu, mas eu tenho que enfrentar esse medo, né? E logo fizemos um vídeo para o senhor Dr. Gelson, te felicitando de aniversário, e as meninas, um segundo, bota aí. Aí eu falei, meu Deus, outro vídeo. Eu falei, bem, tudo bem, Rose, calma, calma. Então, queria saber, é complicado isso, né? Não sei se realmente é de vidas passadas, eu sei que eu tenho pânico, ou não sei que foi tudo referente ao trabalho que eu tive da dança, da arte, muito tempo exposta, mas pouco a pouco eu estou tentando botar um pouquinho a câmera nas minhas aulas, mas é um pânico. Obrigada. Não é fácil, né? Porque as pesquisas, né, gente, assim, para ter uma ideia, né, de 2 a 4% das pessoas têm
em fobia na região mais da Ásia, África, subsaariana, leste europeu, de 6% a 8% no mundo ocidental, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a fobia social afeta mais ou menos 7% da população americana, né? E mais ou menos de 0,5% a 2,5% no resto do mundo, né? A agrofobia, mais ou menos 1,7%, né? Então, e a idade média de aparecer sem a fobia é mais ou menos na adolescência, né? Entre 10, a primeira crise, a 17 anos, né? Agora, é interessante que na medida que a idade avança, a tendência da fobia diminuir, a tendência, né? Então, uma tendência de, com o passar do tempo, a fobia diminuir. Agora, já li em algum material assim que o processo todo desse medo lá interno se transformar num quadro fóbico, né? Dura mais ou menos 9 anos. Né? O processo é como se, né, tivesse aquele medo, vai se instalando, vai tomando conta, vai ocupando espaço dentro de ti e, de repente, ele aflora como uma fobia. Então, alguns autores colocam que esse processo dura mais ou menos 9 anos para acontecer. Não sei se isso é realmente assim, né? Mas é o que se diz que a média 9 anos para se transformar numa fobia, né? E a maioria das fobias já começa, de uma certa maneira, ou na infância ou na adolescência. Agora, a gente pode pensar também, né, que essa fobia ela pode vir de outras vidas, né? A Joana vai colocar justamente isso, né? Que algumas fobias. Então, eu fico pensando assim, né, gente? Esse exemplo que a Rosilene está colocando para nós aqui, né? Essa fobia foi desencadeada por uma experiência negativa dela, né? Em frente a situações que deixaram ela constrangida, exposta e vulnerável. Mas a gente não sabe se, junto a isso, não tem algum conteúdo mais profundo no nosso inconsciente. Porque, muitas vezes, como a nossa mente é associativa, né, a gente acaba associando um fato a outros elementos do nosso passado, seja da infância ou de vida passada. Então, a Joana vai colocar algumas fobias que são bem objetivas, né? Ou seja, eu realmente fui ameaçado por uma cobra, por brincadeira, ou uma cobra tentou me picar na infância, agora eu fiquei com medo de cobra, ou eu fui assassinado noutra vida, afogado, alguém me afogou, empurrou minha cabeça para dentro da água e eu morri afogado, desesperado, assim, agora eu tenho fobia da água. Então, tem uma coisa que é bem objetiva, bem concreta, né? Bem literal. Então, o medo está associado à experiência, ao fato traumático, a um elemento bem objetivo. Então, é o medo daquele objeto, daquela situação, porque eu vivi aquilo, ou na infância, ou outra em vida. Então, isso é uma possibilidade. Outra são medos que eu vou fantasiando de uma maneira a partir desses terrores que os adultos imprimem na criança, a partir de alguma coisa que eu vou, de uma maneira, criando aí, elegendo um elemento que acaba sendo o desencadeador do meu processo fóbico. Mas também a gente tem que pensar, eu já passo para eu sou ali, Ana Paula, só vou terminar aqui o meu comentário. A gente tem que também pensar que muitas vezes, gente, esse objeto, essa situação é simbólica. Ela não é concreta, não está associada a alguma coisa específica, mas é uma coisa simbólica, ou seja, eu tive um paciente que ele tinha pavor de inseto, em especial barata. E ele associava
a barata uma coisa tão nojenta, horripilante, que ele morava sozinho, um rapaz de 20 e poucos anos, que se acontecia ele ter uma barata na cozinha, ele tinha que ligar para alguém, né? Não entrava mais na cozinha, a coisa era apavorada. E quando ele sonhava com barata, ele era tomado por um susto terrível. E a gente foi vendo que tinha toda uma relação da barata com a sexualidade aí, né? E tinha toda uma história de um passado assim, de uma mãe muito comprometida a nível de comportamento, uma mãe negligente, uma mãe que compromissos sexuais exagerados. Ele via a mãe tendo relações pequeno, ele era exposto a constrangimentos vários, né? E o ambiente da mãe era um ambiente muito assim desorganizado, sujo, de abandono, de sujeira. Então ele foi associando a sexualidade, a sujeira e a barata. Então a barata representava todo o medo da fantasia, o desejo que ele tinha medo de enfrentar, porque a sexualidade estava associada a um mundo feio e nojento. E aí ele teve ligado a essa dimensão simbólica, aonde a fobia da barata é a fobia de se confrontar com aqueles conteúdos emocionais ligados à sexualidade da infância dele, muito ligado à figura da mãe, né? Então isso pode eu já tive também caso de criança com medo de aranha e era medo de mãe. A mãe terrível, a mãe ameaçadora, que a aranha é um símbolo muito muito comum da grande mãe, da mãe devoradora, da mãe do véu demais, da ilusão, a mãe que tece a teia, né, que envolve. Então, a gente vê assim, que muitas vezes pode ter uma coisa simbólica também ali, que aquele medo não é do objeto em si, mas que ele é um símbolo de algo inconsciente, que eu não sei, não tenho consciência, mas aquilo ativa uma associação, porque a Joana vai colocar exatamente isso, né? Eu não me lembro se é no Triunfo Pessoal ou é no Conflitos Existenciais, acho que é no Conflitos Existenciais, que ela coloca no tratamento dos transtornos fóbicos, ela fala da necessidade de poder gerar novas associações, né? Então, essas novas associações é porque, de uma maneira, se tem que gerar uma nova associação, é porque tem uma associação que está ali naquela rede de processos internos que faz com que tu te sente ameaçado. E essa associação é inconsciente, e aquele objeto que desperta o medo fóbico pode ser simbólico daí. Tá? Eu sou Li, que ia trazer. Bom, isso aí da barata, eu também tenho pavor de barata. Mas eu sei, conheço pessoas que morrem de medo de sapo, por exemplo. Eu não tenho medo de sapo. E eu tenho um medo, um pavor de barata. E às vezes aqui no meu apartamento aparecem as aranhinhas. Quando fica muito frio no outono, começa o outono, elas começam a vir. Mas são pequenininhas, eu pego com jeitinho, no papel, com jeito para não matar, né? E daí solto lá fora, jogo lá fora. Mas barata não tem aqui. E graças a Deus eu nem nunca vi barata aqui na Suécia. Eu espero que nunca vou ver, porque eu tenho pavor de barata, Gelson. E eu posso explicar, como você falou, mesmo paralisada, eu entendi o rapaz, porque a gente pode ficar paralisada mesmo. Apesar que uma vez eu fui obrigada a matar uma barata por causa do Leonardo. Veja como o instinto de mãe é mais forte do que o medo. Eu vi a barata e meu apartamento limpíssimo em São Paulo. Nossa, com aquele bando de gente lá trabalhando, era tudo muito limpo. Mas apareceu uma barata grande. Estava no cercado onde ele estava brincando, né? Enquanto eu estava cozinhando alguma coisa, era fim de semana. E ele, oi, balatão, oi, balatão. Eu fui olhar e pensei, o que é balatão, né? Era a maior barata que eu já tinha visto. Acredite em mim, eu consegui matar a barata por causa dele. Mas não perdi o medo, não. Pensa que já perdi o medo? Que nada. Eu pensei, meu coração assim vinha na boca. Mas eu consegui fazer, sabe? Graças a Deus. Mas o que eu ia falar para você era o receio que eu tenho, não gosto, não me sinto bem em lugar fechado.
sabe? Eu, por exemplo, né, eu estou assim para mim um apartamento, por exemplo, por mais que eu seja uma pessoa simples mas tem que ser pelo menos uns 80 metros quadrados. Eu não, essa coisa de kitnet, acho que Gelson, eu não iria conseguir viver num lugar fechado. Tem que ser alguma coisa, né? Mas não sei o que é, deve ser coisa de outras vidas. A claustrofobia, ela é bem comum, né? É um tipo, pode ter medo de estar num lugar fechado, se com elevador, ônibus muito cheio, cômodos pequenos, né? Pode dar, né? Várias pessoas que têm que uma vez eu estava numa praia do México, a gente entrou por dentro dela e era bem estreitinha, assim, né? E não tinha como se mexer, e era interminável aquilo, a gente não sabia quando é que ela... E uma pessoa ali do grupo, né, começou a ficar ansiosa, porque, né, é muito claustrofóbico mesmo, né? E não tem perspectiva, então eu falei, então respira fundo, nesse momento respira fundo, não pensa nisso, né? Para a pessoa poder desfocar um pouquinho a atenção e poder conseguir atravessar o processo até chegar à luz e sair, né? Então, é bem comum a claustrofobia. A Joana fala dos clichês mentais, né? Que perduram através do tempo nos arquivos do inconsciente profundo, seja porque alguma morte do passado, seja por alguma associação, e que os obsessores muitas vezes se aproveitam disso também, né? Então ela fala das obsessões, né, como um fator aí ativando o medo, porque isso o Manuel Fernando de Mena vai trabalhar muito bem também. Quanto mais tu se deixa levar pelo medo, né, tu fragiliza, tu abdica de ti, né, da tua potência, mais esse medo aumenta, né? E a Joana vai colocar isso também, né, que quando tu começa a brincar de medo, né, mais esse medo ganha uma proporção. Então, e muitas vezes os espíritos percebem isso e vão estimular, né? Ou com perseguições, ou ativando esses clichês mentais para gerar um enfraquecimento, né? Uma fragilização da pessoa, né? A ponto de se tornar insuportável. Tanto é que tem muitos processos de fobia que geram suicídio, né? Então, há uma relação aí também do sofrimento fóbico com a questão de um risco acrescido de suicídio, né? Por causa que... Tem com a perda da liberdade, Gelson, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, sei lá, casa e sente que não é bem exatamente o que pensava, coisa, sente aquela pressão, assim, meu Deus, o que é que eu fiz, o que é que eu fiz? Tem a ver, porque eu estou querendo associar aí, viu? Porque eu agora estou muito bem, graças a Deus, mas olha, tem uma época na minha vida... Isso me lembrou uma piadinha infame, né? Ai, Deus. Mas que eu vou contar para vocês, me perdoem, né? Que um rapaz teve envolvimento íntimo com uma jovem, naquela época mais antiga, e o marido dela... daí eles estavam fazendo 30 anos de casado. Ele casou com a menina, estava fazendo 30 anos de casado, e ele começou a chorar, né? E ele perguntou ela perguntou para ele, por que está chorando? Né? Você tem 30 anos de casado, convivendo, o que está chorando? Não, quando o teu pai ele me ameaçou, ele falou que eu casaria contigo ou ficaria 30 anos na cadeia, né? E eu estou me lembrando que hoje eu estaria me libertando, né? da minha prisão, né? Porque eu estou chorando, né? Então, né, eu sou ali. Muitas vezes pode ser uma coisa interna, emocional, e processos que a gente não sabe, né? Que envolve a questão de um lugar fechado, né? Da liberdade, de não ter controle da situação também, de não poder me sentir livre, né? Ou não ter saída, né? Não ter perspectiva. Então, dá aquele medo que se acontecer alguma coisa, eu fico mais vulnerável. Então, isso está ligado realmente às sensações que aquela situação provoca na vida da pessoa, né? Ana Paula? Obrigada. Obrigada. Eu vou tentar fazer, não demorar muito tempo. Seguinte, qual é o limite o limiar entre
medo extremo e a fobia. Primeiro os 6 meses lá para mexer. Daí eu tinha entendido que a fobia era de coisas que realmente não causam o perigo que a pessoa imagina que causa. Mas a fobia, até que ponto não causa perigo? Por exemplo, perigo. Uma cobra é perigosa. Aranha, a maioria delas no mundo não são. A cobra é perigosa, então todo mundo deveria ter medo da cobra. Quando que há uma fobia? Ana É Paula, quando mas vê a cobra é o medo que a cobra está lá, né? É um medo que toma, né? Porque realmente a tendência da fobia ser, pode ser, então, a fobia se caracteriza justamente por esse medo excessivo em relação a alguma coisa, objeto, animal ou situação, né? E esse medo não necessariamente representa um perigo real, né? Mas mesmo que haja um certo perigo, ele não naquele momento ele é irracional, porque às vezes a cobra pode estar longe, né? Ou é só a imagem da cobra já dá um certo pavor. Eu vi numa revista um desenho, então é uma coisa que realmente é exagerada e a pessoa tem condições do ponto de vista de enfrentamento, por exemplo, né? Não é algo que eu possa estar num perigo exatamente real de ameaça, né? Então, e a coisa toma uma proporção que muitas vezes a pessoa tem sintomas físicos importantes, né? Ou para a própria ansiedade psicológica, né? Então, a questão do autocontrole nessas situações, ela é muito pouco efetiva, né? Então, é um medo incontrolável na fobia, a gente pode dizer assim, né? Mesmo que seja coisas assim que tem um certo... a abelha, né? Tem uma abelha aqui. Ela pode me picar? Pode, né? Mas é tão controlável que você gosta de gritar e apavorar e tomar... E ai, ui, ui, e começa a ter um pânico, né? E aí, mesmo que a abelha pique, não é tão terrível assim, que pode botar óbito, mas é uma coisa realmente exagerada, mesmo que tenha algum elemento real ali, né? Mas a dimensão, ela é realmente exagerada. Eu tava pensando, só que eu queria evitar de trazer caso pessoal, mas o problema foi ali aquele limiar entre o pânico de altura, por exemplo, e você não gostar de lugar alto, e você ter fobia de altura. Por exemplo, eu sempre me esqueço que eu não gosto de lugar alto. E quando eu me arrependi. Eu vou pegar um bondinho, que tem que pegar um bondinho para chegar lá. Agora, se o bondinho, pelo amor de Deus, chacoalha, eu me arrependi o resto da vida de ter ido. Então, aonde que está a diferença do Não tratamento chega a ser uma psicológico é o mesmo? é uma ansiedade, é uma tendência, né? Fóbica, né? Um certo medo, é uma ansiedade, mas não chega a ser incontrolável. Então é que tu esquece. Eu sou fóbica, jamais esqueceria, né? Entendi. Esqueci que teve dia de elevador. Ai, meu Deus, agora tudo... Não, né? Não, mas Então, nessa coisa assim de você não saber até que ponto que realmente você não vai conseguir e enfrentar. talvez Então não não é seja tanto desse. de lugares altos, talvez seja um lugar alto associado a alguma coisa. No caso do bondinho, quando chacoalha, que dá uma sensação de que aquilo não é muito seguro, né? Então aí ativa mais o medo, né? Então deve ter algum fator ou outro junto ali, porque geralmente é o perigo de cair, né? Então... E você ficar em cima de um vidro e olhar para baixo, que é bem, bem alto, né? Também tá ali naquele limiar, porque você Claro, não é perigoso, né, a cair, mas sensação você é tem... de tu estar sob suspenso, né? Então aquilo deve dar uma sensação muito estranha, né? Com certeza. É uma ansiedade que é mais fácil de entender, então, psicologicamente, o tratamento é mais simples. É um grau de ansiedade, né? Aí tem graus de fobia, né? Coisa mais exagerada, menos exagerada, né? Mas é uma ansiedade aí, há um certo, né? Há medo de lugares de altura, né? Então... E se a gente não lidar com isso, chega a virar fobia ou não tem relação? Pode virar, pode não virar, pode diminuir com o tempo também. Isso aí... Ok. Então, tá. Silvia? Eu começo. Uma coisa que você estava falando sobre
o medo simbólico. Eu quero saber se eu entendi bem. Por exemplo, mesmo que a pessoa seja inconsciente daquilo, mas sempre existe uma causa atrás daquele medo, não é? Claro, claro, com certeza, sim. Não é nada que veio abstrato. A gente não pode saber, mas acontece, né? Outra coisa que eu tinha um ponto também, é que são que a Joana fala, inclusive nos 2 textos, sobre o remorso do passado, que às vezes a fobia é remorso do passado. E eu tive uma vez, eu trabalhei com uma cliente em terapia de vida passada, que ela tinha medo de andar em túneis, isso no Rio de Janeiro, ela tinha medo de andar nos túneis. E trabalhando com ela, em realidade, era uma coisa que ela tinha feito no passado e que aquilo trazia, e ela andava 2 horas para evitar os túneis. Imagine só, morando no Rio de Janeiro, né? Como que pode ser? Então, isso daí também é uma coisa que a fobia pode ser do passado, da pessoa ter feito alguma coisa errada, não só sofrido como vítima, não é? Claro, com certeza. Por isso que a culpa é sempre um elemento, né? O remorso, a culpa, é um dos elementos que mais desestrutura o indivíduo, né, Silvia? Então, de uma maneira, porque a culpa te faz estar presa lá, né? Não está em paz contigo com a culpa, né? E de uma certa maneira, então aquilo te vincula mais àquela situação do passado, mesmo que eu não tenha consciência, mas inconscientemente aquilo está vivo lá, está presente e vai estar me afetando de uma certa forma, né? Porque aquilo, inclusive, afeta muito mais do que a pessoa quando ela foi vítima de alguma coisa no passado, né? Só uma outra coisa bem rapidinha. A questão, por exemplo, de medo, que a gente fica com fobia de coisas, não é? Por exemplo, eu pessoalmente tenho uma fobia terrível, morro de medo de cobra, morro de medo de cobra. Assim, o ponto de que eu estava no metrô, uma pessoa estava com uma bolsa de coisa de cobra, e eu comecei a passar mal, tive que levantar e mudar de lugar. Mas é porque eu fiz uma coisa, vi uma cobra entrar no buraco, fui lá, fechei, depois fui lá para ver se ela estava viva, e a cobra estava viva, e quase me mordeu. Mas não foi isso que eu fiquei com medo, eu fiquei com medo porque o que a minha tia falou para mim, porque como eu era muito arteira, fazia muita coisa assim, a minha tia tinha manias de falar coisas, e foi o que a minha tia falou depois que me deu a fobia, e é uma coisa que é muito difícil para mim. Quando você começou a falar negócio de expor o paciente, eu comecei a levantar minhas pernas. Eu tive uma situação que eu fui assistir um filme, The Lost Ark, e ele tem aquela casa de cobra, não sei se você já viu Indiana Jones, e eu botei o meu pé no banco da cadeira de frente, até que o cara da frente falou, ei, que isso? Mas, então, isso, por exemplo, e eu já vi outras situações com outras pessoas, que é o que é falado depois é que dá o medo. Isso é uma coisa possível? É isso que é realmente uma... Porque a Juna falou que muitas vezes histórias que os pais contam para as crianças, porque na fala tu carrega com a emoção, não é só o que se fala, é como se fala, né, Silvia? Então, é toda a carga emocional, a criança ela é muito imaginativa, então tu carrega com pinceladas emocionais, aquilo vai impregnando a mente da criança, né? E aquilo aí ganha um status interno de grande valor, né? Então a criança tem essa capacidade de fabular muitas coisas, né? Então muitas vezes aquelas mães que dizem eu vou me embora, não aguento mais, vou mandar todos vocês. Vocês querem que eu morra? Quando eu vou voltar do colégio, ninguém vai me encontrar aqui. Então, aquelas ameaças terríveis de mãe, porque mãe tem um poder enorme, né? Diz que vai embora, que vai morrer, ou que vai... Aquilo, às vezes, deixa a criança muito insegura, né? E culpada. Basicamente, quando com a minha mãe, a culpa é minha, né? Porque então, o que a gente fala, conforme a carga emocional e o drama que a gente faz, isso realmente tem um poder muito grande do ponto de vista do psiquismo da criança. Tem que cuidar muito o que a gente diz, né? Exato. Porque, por exemplo, o que a minha tia falou foi que a cobra ia me esperar e um dia ela ia me morder. E até hoje eu vou lá onde a minha tia mora. Agora nem existe mais, é tudo calçado, mas ainda não ando na rua.
É claro, né, Silvia? Tu foi lá e a cobra continuava viva, então tu associou que aquela cobra ela tinha um poder de permanecer Não, mas ela viva. correu atrás de mim. Ela Ela morreu correu, depois? ela Ela correu, pulava. pois é, tu vê. Então, tem toda uma série de experiência que justifica, e a fala da tua tia em cima, né? Então, Mas foi exatamente porque eu fiquei esperando, agora ela vai me esperar em qualquer... Eu falei, claro. mas ela vai morrer. E ela disse, não, mas ela vai contar para as outras, entendeu? Esse que Ou have to seja, work on me. a tua imagem com uma das cobras estava... Scary. São coisas que ficam mesmo, né? A gente precisa tomar cuidado com as crianças, que a gente fala realmente. Com certeza. Patrícia? Oi, boa noite. Gelson, com o tema de hoje, eu lembrei que há pouco tempo eu vi um filme com família e amigos em casa que chamava Toque Toque, um filme espanhol. Toque Toque, sim. Uma comédia Sim. espanhola. Uhum. Sim, e aí eu fiquei, e o tema de hoje me reportou a esse tema, a esse filme, porque eu estou agora no Brasil e conversando com essas pessoas, depois de ter visto o filme com um grande grupo de família e amigos, todo mundo conversou e todo mundo expôs qual era o seu toque, por exemplo. Uhum. E deu para perceber que na pandemia esses transtornos, se pode se dizer assim, aumentaram. Dá para fazer alguma relação dessas fobias com toque? O toque é um transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, de uma certa maneira, são transtornos diferentes. Fobia é uma coisa e o toque é outra, mas eles podem estar associados, tá? Mas são coisas diferentes. Não são a mesma coisa. Por isso que quando a Sandra falou lá da Joana de Ângeles, depois eu fui ver direitinho, ela não fala fobia de si mesmo, fobia em si mesmo, né? Ela está focando o medo em si mesmo, porque a fobia de si mesmo está ligado mais aí realmente a um toque, né? Porque o toque tem o medo, tem a ansiedade também junto, mas está ligado ao medo das emoções, e o ritual para controlar, né, alguma coisa ligado a um processo. Então, todo toque tem toda uma questão aí ligada a uma dinâmica do pensamento para enfrentar uma fantasia interna de algo que é interpretado pelo indivíduo como perigosa. E, geralmente, o toque você tem medo das suas próprias emoções, né? Então, o toque tem questões mais específicas aí, né? Sim. É só mais uma pergunta em relação a isso, porque no filme, se eu entendi bem, se eu lembro direito, eu achava interessante que uma forma da terapia, eu não sei se é baseado em termos científicos ou não, que era interessante se preocupar, não ficar preocupar-se consigo mesmo o tempo inteiro. Quando você se passava a tomar conta do outro, ter mais empatia com outras pessoas, você acabava, de certa maneira, esquecendo as suas manias. A gente pode dizer assim, que isso não é uma terapia específica para fobia, né? Mas toda vez que tu foca a tua atenção em algo e que tu vive presentemente, isso é uma técnica cognitivo-comportamental de afastar o pensamento daquele núcleo de ansiedade. Então, por isso que a meditação ela é importante, né? Porque a meditação te ajuda a focar e aí aquele universo lá que está aquele núcleo com carga emocional que está te envolvendo pode ser desligado, né, de uma certa maneira, né? Mas, claro, eu acho que a questão de se voltar para o outro, e a Joana fala do altruísmo, lá na Plenitude, capítulo 6, ela fala, é uma forma de tu apaziguar também o teu passado, tua culpa. Então, de certa maneira, fazer o bem é uma terapêutica para todos os males da nossa vida, né? Sem exceção nenhuma. Ótimo. Vânia? Obrigada. Apesar de todos esses pontos assim desafiadores da fobia, seria correto dizer que a fobia é um instrumento para a recuperação dos efeitos das ações infelizes realizadas no passado, como se fosse assim uma forma da gente reequilibrar aquela emoção?
Não. Uhum. Não, a fobia pode não ter sentido nenhum, ela pode ser um sofrimento em vão, a não ser que seja uma forma de drenar ou de tentar equilibrar, pode ser um conflito que possa ser útil, porque está te colocando em enfrentamento contigo mesmo, no sentido de tu ser desafiado, mas pode se tornar tão neurótico e tão terrível que, em vez de ajudar, pode te afundar mais ainda, né? Então, não tem que tu passar por isso, né? Não precisa passar por uma fobia para resgatar, ou para eliminar, ou para transformar alguma coisa interna tua. Okay. A Joana até fala da questão do que os obsessores, muitas vezes, esses processos fóbicos vêm até de experiências do desdobramento, né? Tu sai do corpo e muitas vezes o que tu viveu não é na vida real encarnada, na vida real desencarnada. Então, muitas vezes, algum fato muito forte pode também provocar uma fobia a partir de uma experiência espiritual, né? A gente não pode esquecer isso, que a experiência lá no plano espiritual também marca a gente, né? Uhum. Sandra? Obrigada. Doutor Gerson, uma pergunta. A fobia, ela está ligada, então, à lei de conservação, de alguma forma? Porque eu penso assim, eu estava caminhando, ontem eu fui caminhar com o cachorro na floresta, e estava anoitecendo, e quando eu entrei na floresta, eu pensei, não, tá tudo bem, eu tô com o meu cachorro, ele vai me defender. E daqui a pouco começou, não, mas aqui no Brasil era um lugar ideal para desova. Ah, tá, mas eu não tô no Brasil, eu tô aqui. Aí tem uma árvore enorme, nossa, ali podia estar escondido alguém, não, mas não tem ninguém. Essa luta de ficar conservando, não, eu não quero que me façam mal, eu quero que não me aconteça nada. E durante toda essa 1 hora caminhando nessa floresta, quando você sai, parece que, não, agora eu vivi, tá, mas e se eu não viver? E se eu morrer? E se me matarem? Não, se me matarem, eu morri. Então é uma luta constante de tentar conservar o equilíbrio. Né? Na verdade, né, Sandra, é uma luta conosco mesmo, que envolve os processos internos mal resolvidos, que geralmente está ligado, como a gente falou para vocês, com a questão da culpa, com a fragilidade interna da gente, com a autoestima, uma série de coisas. Então, por que eu tenho que pensar quando vem uma manchinha na pele que isso é câncer, né? Ah, meu Deus, será que é câncer? Ah, estou tossindo, será que é Covid? Né? Então, a gente tem uma tendência ao pessimismo, né? Então, claro que o medo ele é uma defesa ligada ao instinto de vida, porque o medo é uma forma de aviso a algo ameaçador, né? Mas uma coisa é o medo, né? Enquanto essa defesa. Outra coisa é a subjetivação do medo, onde a gente está fantasiando com coisas internas da gente que não tem a ver. Por que eu tenho que pensar em desgraça? Né? Porque eu não posso pensar que eu vou achar um tesouro na floresta escondido. Pois é. Então essa tendência à desgraça da gente é por causa das coisas internas mal resolvidas, né? E o nosso mundo é cheio de sustos internos. A gente é um ser em conflito, como a Joana coloca. Então, por medos ligados à culpa, por questões de processos de fragilidade, neurótico. Então, a gente tem uma tendência de interpretar a realidade a partir das nossas fantasias internas, né? E a tendência do ser humano, infelizmente, é ter essa visão mais negativa ainda, de confiar, ou ter otimismo, ter esperança, ter tranquilidade, serenidade, ainda é uma conquista a ser conquistada por nós. Porque esse passeio que era para ser relaxante acabou sendo estressante, né? Porque você não imagina como que você sai de uma floresta encantada. Muito obrigada. Muito bem. Amélia? Depois de ouvir tanta coisa, não sei o que eu vou dizer. Primeiro, para começar, para dizer que já não vou convidar a Sílvia para vir visitar a Casa de Caminho, porque a Casa de Caminho tem 42 hectares. Quase tudo é verde, é floresta e tem cobras, Sílvia. E tem cobras. Só que aqui na Casa de Caminho ninguém pode matar ninguém. Nem as cobras podem morder os humanos, nem os humanos podem fazer mal às cobras. As crianças da escola na Casa de Caminho sabem que quando uma cobra sai do seu habitat, eles pegam num pau e ajudam a entrar novamente, mas não podem matar. Portanto, vai ficar difícil
quem tem medo de cobra ir visitar a casa de caminho. Né? Portanto, mas lá ninguém faz nada mal a ninguém. É um pacto com os animais e conosco. Outra que eu queria deixar aqui no ar, Gelson, é que eu, por exemplo, eu não sinto medo de nada. Eu hoje, com Covid, eu faço psicoterapia com o abraço-terapia e a musicoterapia eu continuo abraçando. Continuo. Eu olho para as pessoas e às vezes as pessoas só precisam de um abraço. Eu recebo uma mensagem que diz, doutora, por favor, eu preciso de um abraço. E a pessoa está com o Omicron, está com o Covid, vou abraçar. E a minha filha aflita, mãe, mas eu não vim para ter Covid. Eu tenho muito trabalho para ter Covid. A minha cabeça não está de braços abertos à espera do Covid. Portanto, eu entendo que o medo também passa pela predisposição mental. E nós nos fragilizamos do ponto de vista psíquico e emocional. Os meus pais têm Covid hoje. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, nem a minha mãe e o meu pai não sabem que têm Covid, porque eu proibi-os de dizer aos filhos que têm Covid. Porque se eles souberem que têm Covid, vão morrer. Não saberem, estão a fazer medicação, estão lá porreiros, estão a melhorar e pronto. Porque o que eu entendi neste processo de acompanhamento do pessoal que tem Covid é que o Covid, o que mais matou no processo Covid, não foi o vírus, mas foi a questão psíquica, foi a questão emocional. Então, nós precisamos de trabalhar um pouco. Eu acho que eu sou um exagero, não é? De não ter medo, mas eu não tenho medo, porque a vida me obrigou a viver sem medo, não é? E enfrentar as coisas de frente, embora fosse uma pessoa muito fechada. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar calada, gosto de ouvir, não gosto de aparecer, mas saio muito na imprensa, saio muito na televisão, porque eu tenho que falar e fazer. Tenho que dar aulas, tenho que fazer. Então, eu coloco-me na situação de que eu tenho que fazer e está tudo bem, pronto, paciência. Não tenho como fugir. É claro, né? De uma certa maneira, a gente tem que lidar com cuidado, com lucidez, com consciência, mas como diz a Joana de Ângeles, né, no Conflitos Existenciais, né, que a importância de a gente poder trabalhar uma atitude positiva e de confiança em Deus, né? Então, de uma certa maneira, mesmo que isso não isenta a nossa responsabilidade de ter o cuidado frente a nós e à vida, essa confiança é realmente uma coisa fundamental em nossas vidas, essa confiança, esse exercício de perceber o quanto o Pai nos ama e como nós somos cuidados por Ele. Então, esse exercício de trazer para nós, para bem perto da gente, né, essa presença divina e do quanto realmente o que move a presença divina é de amor, é de cuidado, é de promover realmente o nosso crescimento, nos ajuda a ir adquirindo cada vez mais confiança e segurança interna. Né? Muito bem, gente. Então, com isso, a gente encerra esse item fobia, né? E aí, semana que vem, a gente vai para uma série de elementos que a Joana coloca, que a gente colocou como perturbações graves, né? Que é a sociopatia, a esquizofrenia, falar sobre essas duas patologias muito graves, a gente vai poder trabalhar isso na semana que vem, tá bom?